Olá, meus nobres, sejam bem-vindos ao podcast Pode Correr, o nosso primeiro episódio. Eu sou o Jefferson Rodrigues. Semana passada fizemos uma pequena apresentação do que vai ser, né, esse podcast. E espero que você aí do outro lado goste muito, curte e compartilhe aí nas redes sociais, né, esse podcast que realmente vai ser um podcast aí que vai dar o que falar. Para isso, senhoras e senhores, nesse estúdio, eu não estou só, estou acompanhado desse nobre rapaz, professor Marco Júnior. Prazer. Eu não consigo nem falar a voz desse cara. Olha. Eu não sei fazer voz radialista, mas enfim. Professor Marco Júnior, sejam muito bem-vindos. Sou da Correr Se Divertir, sou corredor, mas hoje a gente trouxe um cara. Bom, você já sabe quem está aqui com a gente. O cara é uma lenda, o cara é professor, o cara é atleta, o cara é empresário, o cara é pai, o cara é marido. O que mais que você é? Então, tudo isso um pouquinho. Seja bem-vindo, Cris. Valeu, Jeff. Valeu. Seja bem-vindo aqui. Obrigado, satisfação em estar um pouquinho aqui com vocês, fazendo esse bate-papo da corrida, né? Mesmo contando um pouquinho da experiência desses longos anos. Né? Satisfação muito grande. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Jeff, aí o primeiro episódio ainda, né? Primeiro episódio, cara. Contar um pouquinho de história para vocês. Para mim, eu fico muito feliz. Primeiro episódio, e a gente quer já agradecer, né, nossos patrocinadores aqui. E se já convidar, se você quiser ser também um patrocinador, ó, já tô gaguejando já de nervoso. Eu tô percebendo. Se você quer ser um patrocinador, entre em contato com a gente, que vai ser uma honra tê-lo aqui na nossa mesa, tê-lo aqui na nossa TV, que fica passando os nossos patrocinadores. Mas em especial hoje, agradecer a Hot Dog Expresso Move, a Clínica de Longevidade Animal do Dr. Eduardo Antonini, certo? E a Runmore, que está aqui também com a gente, aqui, nos apoiando e nos ajudando. Certo, meu querido? O professor aqui foi bem, né, enfático aqui com relação a nos ajudar. E esse pessoal, semana passada a gente conversou a respeito, né? Botou uma confiança na gente aqui para esse projeto. E já são basicamente uma semana já meio que sem dormir direito, né? Porque realmente a gente tem muitas ideias e... Muitas. Consegui achar um cara que tem mais ideia que eu, cara. Então, que bom, né? Que bom que... Fervendo o WhatsApp. Fervendo. E outra coisa, né? Obrigado mesmo os patrocinadores aí pela confiança, né? Por esse gesto, né? De confiança aqui nesse podcast. E a vocês aí, o nosso abraço aqui nesse podcast, juntamente com o professor Cris, que estreia com a gente aqui nesse primeiro episódio. Eu perguntei nos bastidores aqui se o Cris estava nervoso. Agora já rolando aqui, já passou um pouquinho ou ainda continua nervoso? Não, tranquilo. Tá tranquilo? Não, tranquilo. O cara que tem pace de 2,5, o cara não vai ficar nervoso com nada, cara. Então, igual, vamos dizer assim, igual lá na hora da largada. Na hora da largada. Né? Você tá ansioso, tá com aquele friozinho na barriga ali, né? Depois que larga... Vai embora, né? Vai embora. É assim, né? Tá, mas eu vou falar uma coisa pra você. Você já participou de vários podcasts, né? Sim. Mas aqui hoje a gente vai fazer um apanhado geral da sua vida. Tem várias coisas aqui que a gente tem aqui em mãos que você não tem nem noção, rapaz. Perguntas que você não tem nem ideia. Mas já aproveitando, Cris, apresente-se, conta um pouquinho da tua história aí, do teu começo, como é que foi, quem é o Cris, o que você tá fazendo nesse mundo da corrida? Cara, olha assim, primeiramente, igual eu falei, eu quero agradecer, né, mais uma vez, né, por estar aqui passando um pouquinho do detalhe, né, eu falo assim, se contar toda a história, vira um filme, né, o cara, às vezes a gente conta um pouquinho, né, tudo que a gente fez, né, desde o início no esporte mesmo, né, o pessoal Falando fala assim, início, quantos anos que você tem, Cris? Falando início... Mas pode contar tudo, a gente quer saber tudo. Não dando uma de Faustão, mas já te cortando, a gente tem uma fotinho pra mostrar pra você, não sei se você vai lembrar dessa foto aí. Olha aí, ó. Olha Nossa. só, cara. Se assoprasse ali, batesse um vento. Olha só, Da onde cara. que é essa foto, cara? Que ano que é isso aí? Você lembra dessa prova aí? Olha, deixa eu fazer as contas, assim. Vamos dizer assim que eu tinha 15 anos, pra você ter uma ideia. Boa, tá certa a resposta. Faz uns 40. Olha, não faz tanto tempo assim, né? Hoje eu tenho aí 37 anos, né?
Então, assim, ó, uma largada, eu sempre larguei assim, pensando em ganhar a prova, né? Você vê ali, ó, uma satisfação muito grande, assim, ó, meu primeiro treinador, na realidade, que eu tive. E hoje é meu parceiro, né? Vamos dizer assim, a pessoa que tá do meu lado também como função de trabalho, meu professor, meu treinador. E eu fico muito feliz, ó lá, ó, grandes nomes ali, ó. Tanto o Marcos Mello, né, o Fabiano. A equipe Moura Brasil, essa equipe, hein? Isso, era M Brasil, M Brasil. Marquinhos, né? Você lembra que prova é essa ou não? Era imagine só, PUC 15 anos, correu uma meia maratona, de uma PUC até na outra. Primeira meia, através do quê? De uma aposta com meu pai. Meu pai sempre fez longas distâncias, né, e tal, né, e eu fazia no máximo 10, né, porque 5 quilômetros era só caminhada na época, né, não tinha... Não tinha essa variedade de... Isso, corre 5 km, corre 10. O infantil já tinha. Mas eu gostava, sempre gostei de várias distâncias, né? Daí pro meu pai e tal, né? Eu falei assim, eu vou correr essa minha maratona. Meu pai, você não consegue. Daí eu falei, pai, vamos fazer uma aposta? Imagine, apostamos R$50. Olha, daí ele falou e assim, hoje em dia era 500, né, cara? Nossa senhora, R$50 é uma cesta básica, dá pra várias coisas. É, muito dinheiro. Aí a minha mãe falou assim, eu entro nessa jogada e eu pago pra ele. Bem assim, né? Daí meu pai falou assim, então vamos apostar então, vamos ver se vai ganhar de mim. Daí eu falei assim, que eu vou fazer? Ganhar dele ainda. Quando que é, né? Uns 2 mesinhos, né? E eu sempre fui, tipo assim, curioso, né? Sempre peguei revista. Antigamente tinha a revista Contra-Relógio, né? CR Contra-Relógio. Eu sempre peguei essa revista pra ler os treinamentos, pra saber como que eram os treinos pra meia maratona e tal. Vi o tempo do pessoal, né? 1:2, 1:3, 1:4. Ficava estudando, né? Quem que eram os corredores fortes da época, assim. E eu fui treinando através dessa revista Contra-Relógio. Entende? Faltava 1 mês e pouquinho pra meia maratona. Eu fiquei treinando até chegar nela. Pensa. Daí no dia da prova, larguei junto com os caras. Pensa, mas chegou no 8º com 9 quilômetros, nossa senhora, né? Pegava a Avenida das Torres, pensa, Avenida das Torres inteiro. Imagina hoje, parar a Avenida das Torres pra chegar de um lugar a outro. E sobe, desce, finalizando. Terminei 1:24, minha primeira meia maratona, com 15 anos de idade. Crianças não fazem isso em casa, hein? E ganhou do pai ou não ganhou? Ganhei do pai por 3 minutos, acredita? Nossa, que R$50. Que 3 minutos mais caro. Tem até a foto do pod, assim, do pod que eu tinha também na época, né? E, manda pra assim, nós, depois a gente coloca. Manda assim, e esse cara aí, eu falo assim, o Marcos Mello, aprendi muita coisa com ele, sabe? Desde a época ele sempre falou assim que não adianta o cara ser campeão. Primeira coisa, o cara tem que ter humildade, entende? Antes de tudo, né? Você pode ganhar qualquer troféu na vida, mas se não tiver humildade, esse não vale nenhum troféu que você tem na sua estante, entende? Isso aí, eu era pequeno, a gente grava muita coisa boa, né? E contar um pouquinho desde o início, né? Como que eu comecei na corrida. Bora, já dessa época aí. Foi antes, né? Foi um pouquinho antes. E uma coisa que eu observei ali, que você tem algo em comum comigo, que é usar boné. Olha, desde cedo. Desde sempre boné, também, tô de boné. Parece assim, quando eu tiro o boné, né, não é o Cris. Parece que perde as forças. Tipo assim, parece que eu tô sem roupa. Boa, achei alguém que, pelo menos, né, tá vendo aí? Eu queria vir de boné, mas a chefa não deixou. Mas é que você tem um cabelo bonito, bacana, é verdade. E tal, né? Então é isso. Sim. Então assim, contando um pouquinho, né, como que eu comecei na corrida, na realidade. Era a Páscoa, né? E meu primo sempre foi do exército, Samuel Bispo de Macedo. Meu primo sempre foi do exército. E ele chegou lá, daí a gente, assim, né? Foi eu criado com 4 irmãs, né? Mais minha mãe e meu pai, né? Pensa, 4 irmãs. Por isso, até mesmo a gente tem essa conversa direta, às vezes, com as mulheres, né? Que sempre, desde pequeno, já levava chibatada da mulherada. E a mulherada não tem refresco, né? Aprendeu? Já aprendi ali no meio, ali. Eu não vou falar nada, porque pode ser usado contra mim depois, tá? Então, mas... Bora, ó. Aí meu primo falou assim, tem uma corridinha final de semana. Eu sempre joguei bola, sempre pratiquei esporte desde cedo, né? Sempre joguei futebol de rua, futebol, né? E ele falou assim, vamos fazer essa corridinha. Deu quantos quilômetros que é dele? 2 quilômetros. Aí beleza, né? Ele fez uma inscrição e tal, né? E eu vou contar até o jeito que era a prova, né? Aí, tipo assim, no domingo eu tava lá, nem treinei muito, larguei na prova lá, cheguei em 40º alguma coisa na prova, né? E o mais feliz que eu fiquei em terminar essa primeira prova foi o quê? A medalha, né? Eu tenho a medalha ainda, tá lá, tá lá na casa da mãe, lá ainda, lá não. Quantos anos você tinha?
Então, tinha 12 anos. 12 anos eu tinha. Eu comecei com 12 anos, faz 25 anos de corrida aí. Imagine só, né? Aí eu terminei a prova e tal, cara. Nossa. E o melhor de tudo, sabe, na época, né? Ganhava um salgadinho e a prova era patrocinada pela Coca-Cola. Salgadinho, uma coca, uma medalha. Cara, uma medalha. Subimos lá, peguei a Coca-Cola, cara. Nem tinha banana ainda, né? Não tinha banana, era só a Coca. Mudou pouca coisa, né? Quase. Imagine só, né? E naquela época, vocês né, lembram, né, dessa época, né? Tomar refrigerante era em festa, assim, a gente, pelo menos, né? Fomos sempre criados numa família muito humilde, né? Que uma Coca-Cola era só em festa. Nossa Senhora. Só e era um litro pra dividir com todo mundo, né? Sim. E daí na prova eu sabia que tinha a Coca-Cola e o salgadinho. E daí pra frente nunca mais parei, né? Sempre correndo as provas, terminando as provas ali, né? Depois de um certo tempo, assim, de uma terceira etapa, assim, né? Eu falei assim, cara, eu vou começar a treinar e tal, né? Daí comecei a treinar e tal. Daí na próxima etapa, uma das etapas, saí forte e tal, junto com os caras. Quebrei que rachei, fiquei lá em 10º pouco, né? Fiquei chateado e tal. Daí cheguei, daí eu falei assim, ô pai, tira uma fotinha e tal. Isso mim, aqui assim, em Curitiba. Isso em Curitiba, tudo aqui em Curitiba, assim, né? Que era bem no Barigui. O circuito infantil era sempre no Barigui ali. Aí o pai falou assim, não, você não ficou no pódio, né? E por que eu vou tirar foto? E sabe como que era a foto, né? Kodak, né? Não tinha celular. Hoje em dia... Torcer pra que não tivesse queimado. Kodakzão, né? Depois de um mês, né? Revelava o filme ali, né? Quando não queimava. E daí eu falei assim, caraca, eu fiquei meio chateado na hora, naquele momento, né? O pai não tirou foto de mim e tal. Daí eu falei assim, beleza. No outro dia eu tava treinando. Entendeu? Eu tava treinando. Eu falei assim, na próxima prova, eu vou ganhar essa prova. E treinei. E tipo assim, no momento, eu fiquei chateado, né? Daí no próximo campeonato, no próximo, eu saí forte. Saí junto com os caras, 2 km. No último quilômetro, deixei pro último quilômetro, foi. Pum, fiquei em terceiro. Né? Os dois caras me passaram no finalzinho, correndo descalço, sem tênis. E os caras com tênis ali e tal, né? Correndo sem tênis, sem nada. Cris. Terminei a prova e tal. E assim, depois daquela mensagem, depois de vários anos, eu pensei, né? Qual que era a distância? Né? Era 2 km só. Eu fiquei pensando assim... Pô, já era coisa pra caramba. Então, mas descalço. Assim... Aí, assim, tipo assim, aquela mensagem que meu pai sempre trouxe pra mim, né? Pra você querer conquistar algo na vida, você tem que batalhar, né? E na época eu fiquei chateado, mas isso virou a chave. Até hoje, eu lembro, tem que treinar muito. Pra estar no pódio lá, meu pai tem que tirar fotinha, entendeu? E essa mensagem é bacana, né? Às vezes a gente não sabe a mensagem do pai do momento, que às vezes briga ou fala alguma coisa pra você, mas depois essa mensagem você consegue levar pra vida, né? Escutou, né, Joaquim? Mas é uma grande reflexão. Ainda sobre esse assunto, falando sobre a questão da humildade, como tudo começou, inclusive o próprio professor Marquinhos, que me passou algumas informações a respeito dessas fotos aqui também, ele falou que para você correr também, você teve que capinar alguns lotes aí para comprar o primeiro tênis, né? Sim. E quando a gente fala de humildade, eu acho que isso não é problema nenhum falar, porque da sua origem, isso tudo assim, né? E a gente vai chegar até onde você tá hoje aqui, a gente vai conversar a respeito disso. Porque hoje tem uma coisa muito louca, né? Que o cara começa a correr e o cara já pensa naquele tênis de carbono, placa de carbono, não sei o que, tal. Certo e tal, né? E um detalhe para quem tá assistindo esse podcast agora é o seguinte... Por que a gente, quando conversou com o professor aqui, por que vamos trazer o Cris? Para contar justamente, porque muita gente vê você hoje pegando pódio, com a sua assessoria e tal. Lá o cara. Mas vamos contar a história do cara para ver até onde ele chegou, que a tua história é muito bonita, Cris. Né? Quando eu soube que dessas questões todas, até a foto ali, o Edson da Cessocor que enviou pro professor Marquinhos. Isso tá velho. Aí ele começou a contar a história, eu falei, pô, que interessante. Eu mandei pro professor Marcos e falei, professor, será que a gente pode agregar isso aí no podcast? Por quê? Porque é a tua história, a tua trajetória. Então, para quem tá assistindo esse podcast, quando avistar o professor Cris aí nas corridas, chega a dar um abraço lá, porque essa é a história de vida de um atleta que começou descalço, né, professor? E tá aí hoje, né, semeando, colhendo aquilo que ele semeou lá no passado, né? E às vezes não é fácil chegar até aqui, né, professor? Sim, até mesmo, né, a gente até fica emocionado, né, em falar, porque, tipo assim, a mãe e o pai, né, sempre batalhou muito, assim, pra dar tudo, arroz e feijão nunca faltou em casa, assim, Seu né?
Genésio e... Seu Genésio e senhora Gersonita, tudo com G. Olha. Né? Depois eu conto a história das minhas irmãs também. Tá. E nessa de eu começar, né? As irmãs já começaram no embalo também. Todas as minhas irmãs começaram a correr. Até minha mãe e meu pai também, né? Meu pai começou depois de mim, né? Tem gente que acha que meu pai que me incentivou pro esporte, né? Mas na realidade foi meu primo. E nessa época, assim, né? Daí eu recebi a oportunidade, né? O Marcos, né? Tava numa prova e tal, né? Dele, quero que você treina comigo. Uhum. Daí eu falei assim, nossa senhora, mas onde que o professor dá aula e tal, né? Ele, no Pinheirão, né? E Pinheirão. tipo assim, você sabe, né? Não tinha celular, sabia qual lugar que era e tudo mais, né? Mas eu sempre fui de caminhar bastante com a minha mãe, com o meu pai também. E eu falei assim, cara, como que eu vou conseguir lá, né? Daí eu falei, mãe, olha, lá no Pinheirão, assim, assado, pra treinar com o professor Marcos. Aí a mãe falou assim, olha... Tipo, sabe? Era muito longe da tua casa? Era, olha assim, ó. Imagina, eu morava em Tamandaré. O nome do lugar era Jardim Paraíso, pra você ter uma ideia. Eu sei bem onde é. Sabe onde que é? Umas pirambeiras ali bonitas. Só ali. subida, só subida. É mesmo, toda a minha amizade ali foi dali, né? Era ali em Tamandaré, imagine. Passava de Tamandaré, daí até São Lourenço, do São Lourenço passava Passeio Público, passava Jardim Botânico ali, tudo os trechos ali perto ali, né? E o Pinheirão podia vir pra esse lado também, que era só ir reto, que era mais tranquilo, né? E a mãe falou assim, olha... Eu queria e tal, não sei o quê, mas não tem jeito, assim, né? Daí eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Deu, mãe, posso ir de bicicleta? Daí ela bem assim, pode ir de bicicleta, né? Ela falou assim, mas você não tem bicicleta? Daí eu falei, nossa. Que detalhe interessante, né? Daí eu a falei, vontade era grande. Mas eu falei assim, mas eu posso? Daí ela falou assim, se é uma bicicleta, você pode, né? Eu falei, como que eu vou conseguir uma bicicleta, né? E fui pra escola pensando e tal, né? A hora que eu voltei, né? Fiquei olhando pros lados e tal. Falei, cara, olha esses matos, tá grande desse quintal, né? Cheguei, bati na casinha do cara, isso de mochilinha, né? Mas não sem equipamento nem nada. Esse mato tá grande aí, né? Não dá pra eu carpir esse quintal? Deu, cara, não, pode. Quanto você cobra? Eu falei assim, quanto você paga? Sabe? Bicicleta. Vintão. Vintão, na época, né? Vintão, trintão, né? Falei assim, à tarde eu venho aí. Pegar a mochilinha, voltei pra casa e tal. Vesti a roupa ali, né? Peguei a minha enxadinha, né? Deixei o meu amigo Emerson. Vamos carpir uns quintal? Daí ele disse, como assim e tal, né? Ele falou, vamos. E ele topou. Esse é amigo. Esse é amigo. Daí fomos lá, carpi o quintal, daí fui indo. E cada quintal que eu ia carpindo, ia juntando dinheiro, né? Legal. E foi indo. Consegui a grana. Daí minha mãe investiu também, me deu mais um dinheirinho pra conseguir comprar bike, né? Aí eu comecei a sair do Jardim Paraíso até o Pinheirão de bicicleta. Chegava lá pra treinar lá, falei, professor, vim de bike e tal, né? Quase uma hora e pouquinho, né? Imagina. Daí ele, sim, o Marcos, né? Bem tranquilão sempre, né? Tá, 3 voltinhas pra aquecer mesmo. Você vem de bike, né? Só pra soltar essa musculatura. Deu, nossa. E arrastando as pernas ali, né? Treinando, né? E fiquei nessa. Vários meses, né? Tipo, treinando e tal. Até mesmo daí corri essa prova. Fui treinandinho com ele, consegui meu primeiro sul-americano, ir pro sul-americano no Paraguai, sabe? Que legal. 800 metros, disputar. Foi meu primeiro sul-americano, assim, que, né, treinando certinho, eu consegui um resultado bacana, né? Aí sim eu entendi, assim, tipo, como que era fazer os treinos certinho, o descanso e tal, né? E às vezes fazia uns treinos escondidos, né? O senhor dava descanso lá, rodava 6, 8 quilômetros na época, ninguém né? faz isso hoje. E daí o professor... Mas o Marcos, ele tem um olho, uma visão muito boa, sabe? Cadê os alunos do Cris aí? Quando ele brigar com vocês aí, que ele passou 7, vocês fizeram 12, fala, você também vem. Aí ele falava assim, tá cansado, né? O Marcos vira sempre assim, né? Eu falei assim, tô cansado, senhor. Treinou ontem, né? E eu, sabe? Eu não sei mentir, sabe? Eu pegava... treinei, professor dele, mas vai fazer o treino normal. E sentava a bota. E foi assim, né? Foi assim que a gente acabou entrando no esporte e estamos até hoje aí. E você participou desse Sul-Americano? E quais provas mais que você participou, assim, desse? Então, olha só. Mundial? Aí o que acontece, né? Daí, tipo, nessa época, assim, né? A mãe e o pai trabalhavam desde cedo, sempre trabalhou, sempre, né? E eu... Também, tipo, trabalhava carpindo nos quintal, às vezes catava ali umas latinhas também pra... Eu sei até hoje na época, né, era 60 latinhas, dava 1 quilo, né? E a gente vendia na época, assim, eu vendia na época, né, pra conseguir uma graninha pra ir conseguindo as coisas, né? Até mesmo eu comprei meus tênis, teve muita gente na época, assim, chegava assim...
com um tênis assim pra mim. Cris, qual que é o seu número? Viu, correndo descalço assim, às vezes com um tênisinho, né? Cris, qual que é o teu número? Daí eu olhava no tênis da mão da pessoa e falava, qual que é esse número aí? Eu calçava 39, né? 39, 40 na época, né? O cara olhava assim, esse aqui é 41. Serve, daqui. Já é. Quando é um pouquinho maior, né, sabe, né? Você coloca uma palmilha a mais, né? Sim. Quando é um pouquinho mais apertado, você fica com os dedinhos assim, né? E ganhei vários tênis. E até nessa época, eu comprei o tênis, né? Eu comprei meu tênis, né? Junto com a ajuda da minha mãe ali, sempre tinha, né? A ajuda da minha mãe e meu pai ali, né? Comprei esses tênis. Daí, isso foi ajudando, né? Mas muita gente me ajudou, assim, sabe? Muita gente nessa caminhada me ajudou, assim, com tênis, roupa, vestuário, assim, sabe? E daí, depois desse tempo, assim, o que acontece? Daí eu tava com 16, eu comecei a trabalhar de servente de pedreiro, né? Que dava um dinheirinho, né? Todo dia, né? E comecei a trabalhar de servente de pedreiro, foi indo, consegui comprar as coisas, e isso treinando tudo. E na época que eu tava treinando, tava trabalhando ali de servente de pedreiro, tipo assim, ficava curto, né? Que tem aqui, imagina, a gente saía às 6 horas, e depois ficava o dia inteiro, e aí pra treinar. Aí eu falava assim, dependendo do lugar que tava, né? Eu falava, me larga aqui, deixa as coisas na frente de casa. Pode deixar minhas coisas na frente de casa, que depois eu pego. Daí os caras me largavam na BR e eu vinha treinando. Depois trabalhava o dia inteiro. Isso, daí pegava, terminava e estudava. Ia estudar, né? Daí terminei os estudos, tudo. E meu mesmo primo falou assim, você tem que ir pro quartel pra ser militar e tal, pra aprender muita coisa boa lá dentro e tal, né? Eu falei assim, como que é lá, né? Daí perguntei, né? E eu comecei a gostar do militarismo antes de entrar. Aí consegui, até mesmo tinha uma cicatriz na perna, né? Que foi, né? Tive bastante coisas no caminho, né? Coisa de piar. Tinha bastante cicatriz na perna, assim, né? E daí até o médico avaliou, falou assim, você fez operação no joelho? Eu falei, não fiz. Daí ele falou assim, mas parece uma operação. Vai pra esse lado ali pra jurar a bandeira. Daí eu falei, cara, me dispensou. Tipo, ia me dispensar, né? Tá. E daí meu primo chegou e tal, o que você tá fazendo aqui e tal? O capitão me dispensou, né? Na época, né? Que tava lá fazendo... Sim. O capitão eu não sabia nem quem é. O cara me dispensou. Eu falei bem assim, né? Me dispensou e tal. Aí ele falou, não, espera um pouquinho. Daí ele chegou lá, conversou, daqui a pouco o cara... você é Cristiano Ribeiro? Vem pra essa fila aqui. Daí eu fui lá pra fila lá, né? Porque dispensou porque eu não tinha operação nem nada, sabe? Sim, dispensou era porque... Só estresse. Era só um machucado da vida, né? E eu entrei no quartel, né? Daí no primeiro ano eu fiz o curso de cabo. Eu fui sempre assim, né? Se você tá pra fazer aquela coisa, você tem que fazer bem feito, né? Daí fiz todos os cursos na época, assim. Fiz o curso de cabo, mas sempre pensando que... dá algo a mais pros meus pais, né? Tipo assim, sou muito grato sempre, tem que ser grato aos pais, né? E eu falei assim, cara, se eu ser cabo, se eu ser sargento, se eu melhorar de vida, eu ajudo a melhorar de vida a vida dos meus pais também. Sim. Entende? E assim, eu peguei assim o quartel assim, né? Utilizando tudo isso assim, até curso de sobrevivência que teve lá dentro, eu sempre pensava, né? Igual o curso de cabo. Nós entramos pra fazer assim, 140 soldado, vamos dizer assim, né? Recruta, né? Na época, recruta, né? Nem soldado. Recruta, na época, pra fazer o curso e terminaram 30. Pensa no sobrevivência, tudo, né? E quando nós estávamos no sobrevivência, eu pensava assim, cara, nós estamos passando fome aqui, nós estamos passando por alguma dificuldade. Eu lembrava, falei, uma semana antes de entrar no quartel, eu estava carregando 50 sacos de cimento numa rampa, porque o caminhão não passava, né? Não é história de pescador, não. O caminhão não passava e a gente tinha uma laje para fazer. E daí quem que ia carregar, eu falava, deixa aqui os cimentos e a gente, o serventando pedreiro, né? E os pedreiros juntos ajudavam, né? E nós carregando, né? E isso eu carreguei 50, isso fora os outros, né? Teve muito mais de 50 sacos de cimento, né? E eu pensei assim na época, nossa, eu tô carregando aqui, hoje eu só tenho de ficar na posição de descansar, passar fome ou passar frio, isso aí pra mim é tranquilo, né? E eu terminei o curso de cabo na época, no próximo ano eu já fui promovido e tudo, né? Daí fiz tudo quanto é tipo de curso lá, tinha o curso o Pelopes lá, de pelotão de operações especiais dentro do quartel, né? Curso de motorista de blindado. E continuei sempre treinando. Se tivesse uma guerra, você ia ser o primeiro. Não, tava lá pronto pra tudo lá. E tipo assim, e no quartel é interessante, assim, importante, né? Que ele não é só a parte ali do militarismo, das regras, da didática deles mesmo, né? Tem o horário do TFM, né? Que é o teste físico-militar, né? Que você pega, assim, o militar, ele consegue 2 horas você fazer o treinamento. E lá dentro, assim, serviço nenhum tem isso também, né? E daí lá dentro eu comecei a treinar,
treinar e se destacar em umas provas mais curtas, assim, né? E nessa temporada, assim, né? Daí eu falei assim, eu comecei a ganhar um lembrinho de outras competições internas, assim, do Exército, né? Tem a competição do facho, várias outras competições. E também daí no decorrer do caminho, assim, né? Fiz uns outros cursos e tive a oportunidade de ir pro Haiti também, sabe? Caraca. Nessa época, daí eu pensei, aí agora, eu vou pro Haiti, eu vou continuar treinando, né? Cheguei em casa, conversei com a mãe e tal, né? Sempre a mãe, né? Sempre conversei com a mãe, né? Mãe, e aí, o que você acha? Será que eu vou pro Haiti e tal? Dela, como que tá lá? Lá tá daquele jeito, né? A gente não conhece, né? Ela pegou assim e falou assim, então vai pro Haiti e tudo, mas... volte, né? E nessa temporada nós ficamos 7 meses lá em Missão de Paz, né? Do Capacete Azul, Boina Azul ali também, né? Ficamos 7 meses lá no Haiti, lá uma experiência incrível, né? E a gente foi logo depois do terremoto, entende? Logo depois que teve o terremoto, a gente chegou lá no Haiti lá. Foi nesse mesmo terremoto que vitimou a dona Zilda Arne? Sim. Então, na hora que a gente, vamos dizer assim, aconteceu todos aqueles acontecimentos, né? Nós chegamos logo na sequência. Pegamos toda a cidade, tudo no chão, destruída mesmo, né? E foi uma experiência, assim, violenta, né? Eu falo assim que, às vezes a gente tá no céu e a gente não sabe, né? Quando você vai pra outro lugar, você vê de frente, assim, o pessoal lá pedindo comida, né? E a gente não tinha... Você vê só na televisão, você tá vendo ao vivo. Ali, né? E o bacana assim, exatamente. E, tipo assim, a nossa missão mesmo era a pacificação e a gente, distribuição de alimento lá e tudo mais, mas a gente não levava comida, né, e tal, né? E comida lá em francês e crioulo lá, né? O pessoal pedia manger, né? E daí a gente, pra manger, né? Mano, se queria ter. Aí, ó, até... Lembra até, ó, 10 anos atrás, né? No parlo francês. S'il vous plaît. Só, s'il vous plaît. E aí crioulo lá junto lá com o pessoal, né? E bem bacana, assim, bem bacana, assim, a experiência que eu tive lá, assim. E sabia, assim, que, imagine só, esse dia que tinha uma criança lá na época, lá de 13 anos lá, sabia falar mais de 5 idiomas. E ele falando português fluente ali comigo, né? E eu perguntei pra ele, né? Daí ele olhou pra mim e falou assim, ó, quando o senhor passar pra... pedir as coisas, passar uma necessidade, você aprende qualquer coisa. Eu falei, caraca. E eu falei assim, mas você foi pra escola, alguma coisa? Ele falou assim, não, nunca estudei. E eu, nossa. Falando 5 línguas. Daí você sabe, né, que hoje é isso, né? É você se esforçar, correr atrás das coisas pra você aprender algo novo, né? E nessa temporada, daí eu voltei, né? Terminou lá toda a temporada do Haiti lá, voltei, né? Mas eu falei assim, no próximo ano eu acho que eu vou embora e tal, né? E nessa, teve as competições internas e na época, quem que me falou na época? Eu não lembro quem que me falou na época. Acho que foi meu primo, né, que falou na época. Você tem a oportunidade de entrar na seleção brasileira do Exército, né? Daí eu falei assim, será e tal, né? E daí eu falei, qual que é o tempo que era, né, pra entrar, né? Tipo assim, era 31 no 10, né? E eu tava correndo na época 32, alta ali, pra chegar. né? 33, aí eu falei, 31, imagina? Nossa, daí eu falei assim, vou ter que treinar, né? E consegui atingir a meta, assim, treinando, imagine só, olha só, chegava, né, isso eu já tava estudando, já tava fazendo faculdade. Já, né? Você fez aonde? Eu fiz na Tuiuti. Educação física, né? Isso, educação física, eu já tava estudando ali na época ali, aí eu tipo assim, treinava às 5h30 da manhã, tipo, chegava às 5 horas no quartel, olha só. Chegava às 5 horas do quartel, 5h30, avisava os guardas ali, guardas, cuidado, eu vou estar treinando ali na pista ali, ó. Não vai me dar um tiro aí, ó. Daí, eu terminava ali o treino ali, né? 7 horas em forma, né? Barba feita, né? Toda aquela questão ali da apresentação, né? E daí 10h30 era um outro treino também, que era o TFM, né? Treinava também e 5 horas da tarde, né, que era 5 e pouquinho da tarde, assim, pegava minha mochilinha e ia correndo, ali do Bacaxiri, que eu sempre servi no 20 Bibi, né, ali no Bacaxiri, do Bacaxiri até no Tuiuti dava uns 6 quilômetros ali correndo, né? Aí ia correndo pra faculdade, chegava em casa 10 e... quase 11 horas, mais de 11 horas, né, porque ia de ônibus, né, da Tuiuti até em Colombo, nessa época eu já tava morando em Colombo. E no outro dia tava de novo rodando bem pertinho, a pista. Você tava morando já, né? Tava gerando direto, assim, né? Isso treinando, consegui a vaga. Consegui a vaga, daí fiquei ali, né? A maioria do restante da temporada, né? Fiquei treinando
no Rio, né? Que é na Urca lá, né? Onde que é debaixo do Pão de Açúcar lá, né? Onde que ali tem só os atletas contratados. E eu era um dos únicos dos atletas do Brasil que não era atleta contratado da Seleção Brasileira do Exército, né? E nessa a gente foi para alguns lugares, assim, né? Nessa vivência ali do Exército mesmo. Indo pela seleção do Exército. E como que você fez, Cris? E como que foi, depois que você terminou a faculdade, como que você fez essa transição do atleta, quando que você viu que já tinha dado o teu limite de atleta e começou a transformar, a criar a CR? Então, assim, ó, tipo, eu se formei tudo ali, né, na época, e teve uma corrida lá no Rio mesmo, uma corrida violenta, tava muito forte a corrida. E eu disputando com os caras e tal, Mas tinha muito assalto, tiro, uma coisa? Não, tava tranquilo, tranquilo. Você falou violento, é brincadeirinha, só pra descontrair. Então, daí você, né? Fiquei em terceiro, né? Daí eu terminei morto assim e tal, né? E eu parado lá, deitado no chão, olhando assim, daí eu levantei, daí eu falei assim, cara, até quando que eu vou conseguir? Né? Isso foi quando? Isso 2011. 2011. 2011, 2012. Eu falei assim, até quando que eu vou conseguir tá sempre em performance, sempre correndo atrás, tipo, representando uma marca, sempre correndo, tendo que mostrar para as marcas e também receber um retorno financeiro, né? O que não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. E nessa época eu peguei assim e falei assim, vou ver o que dá para fazer, né? Comecei a trabalhar numa assessoria. Tipo, comecei a trabalhar, na época era da RS, né? Que tinha na época, assim, e recebi daí uma oportunidade de trabalhar numa outra assessoria que era a GF. GF Assessoria Esportiva. Que era do Nescau, né? Que ele fazia triatlon, fazia o trabalho de bike também, e eu trabalhava nessa parte onde que eu ajudava outros professores em complemento, né? E numa reunião assim, vou contar só o básico, sabe? Porque... Não, pode contar tudo. Sério, querido. Fica à vontade. E assim, nessa época, assim, dava na reunião dos amigos e tal, né? Tomamos um café junto com o pessoal no parque e tal, né? E nós representando a assessoria, eles falaram assim, Cris, que você não monta a sua própria assessoria, olha o potencial que você tem e tal, né? E eu, né, com 3, 4 alunos ali na época, né? Levando até meu pai, minha mãe, minha irmã, pra tudo dar um voluminho na aula ali, né? Porque quanto mais quantidade, né? Sei bem como é isso. Quanto mais quantidade você tem ali, o pessoal, vou treinar aqueles caras. Cheio ali, né? Tá cheio. E daí eu olhava do outro lado assim, tinha um... Ele tá até hoje lá no parque lá, né? E se espelhava, né? Eu olhava assim, assessoria lotada, assim, né? Será que eu vou chegar lá? Não sei, né? Mas vamos se dedicar, né? E nessa conversa ali, tomando café, os caras montam a tua assessoria e tal, né? O Marcelo Mikuanski lá, junto com o Cezinha. Vou falar deles aí, que eles também me ajudaram bastante nesse começo, assim, também, né? E também minha esposa, que é a minha esposa, ela treinava comigo. E, na realidade, ela não era minha esposa, era minha aluna também. Ela começou a treinar comigo para emagrecer, entendeu? É claro, nós ficamos juntos depois de anos, entendeu? E nessa... Eles começaram a falar e tal, daí eu falei, então, quer saber, eu vou montar assessoria. Né? Acho que a gente consegue... Isso 2012, 11? Essa foi um pouquinho mais tarde, né? Essa foi faz 12 anos, ela foi 2013. Isso era 2013. 2013 nasceu a CR. Isso, 2013 nasceu a CR, através de um projeto ali, né? Que a gente sabia que tinha... Os alunos te incentivaram e você... eu abri a própria assessoria e eu... Né? Daí o Cezinha, o nosso designer até hoje, né? Treina comigo até hoje. Que legal. O Cezinha, o Marcelo, ele tá meio afastado, mas disse que vai voltar também, mas... Volta, Marcelo, volta. Né? Faz uns treininhos a parte também. Vamos treinar. Né? A Maria também. E tinha um pessoal, né? Um pessoal ali que começou junto comigo assim no parque, 4, 5 pessoas e tal, né? E eu sempre tive muita vontade, sabe? Até mesmo com o nome da CR, quantos alunos você tinha no começo? Com o nome da CR, uns 5, assim, 4, 5 alunos, assim. E hoje? Hoje a gente tem mais de 1.000 alunos aí separados em todo o Brasil, né? E fora do mundo também a gente exterior aí também,
Mas assim, eu comecei muito duro, né? Eu tinha vou contar também, né? Conta. Daí na época eu comprei uma CG conta 125, tudo, que às vezes, né? Ela até falhava no meio da caminhada, né? Porque eu falo assim, ó, tinha que investir nos equipamentos, comprar uma coisinha ou outra, né? E a primeira aluna que eu tinha às 5 horas da manhã, que era no Parque Bacaxiri, eu comecei no Parque Bacaxiri mesmo. Uhum. A primeira aluna era 5 horas da manhã, Patrícia. E tipo assim, hoje eu levo isso também, né? Tendo uma aluna, ou tendo 100, ou tendo 1000 alunos, tem que ser tratado da mesma forma, entender? Ah, não, porque, só uma aluna, vou ir 5 horas da manhã? Sim. Só porque, né? Eu vi que tem uma turma em São José que é às 4, não tem? 4h30 da manhã. Cê é louco. Hoje a turma tava lotada hoje. E o canal, Lotado. você sabe, até tava conversando com a... tá. Tem visita hoje, que a chefa tá aqui, o Joaquim tá aqui. Enfim, a gente tava conversando e... Cara, você tá em todos os treinos. Você tá em Paranaguá, você tá em São José, você tá... E, cara, como é que você consegue, cara? Me ensine. É impressionante, então, cara. Eu gosto de estar perto do pessoal. Gosto de estar perto do pessoal. 4h30, 5 horas e tá lá no Bacaxiri, tá no Barigui, tá em São José. Eu gosto de ficar girando ali, sabendo como que o aluno tá, como Sensacional, que tá parabéns. As aulas mesmo, né? Os professores, eu tenho os professores muito bons, né? Muito bons professores, eles mostram um trabalho assim à frente dos alunos, né? Sempre perguntando como que eles estão. Às vezes o aluno acaba se lesionando, se machucando ali, também tá perguntando assim, sabe? Daí tem que ter uma equipe boa também para tocar todo mundo dessa forma, né? Porque sozinho você não caminha, né? Até mesmo vamos dizer assim, quando eu abri a turma no Bacaxiri, eu ainda estava no exército. Eu estava no exército ainda, treinando e tal. E na época o pessoal falou assim, cara, você vai abrir para assessoria e tal, mas você vai ver que você não vai conseguir ser treinador e atleta ao mesmo tempo. E isso acabou desanimando, né? Porque eu sempre fui de praticar muito esporte, né? Sim. Até mesmo nas antigas, não conta assim que eu treinava corrida para jogar bola. Até jogador de futebol, né? Fiz todos os esportes na vida. É aquela, né? Você nunca foi bom em nada, mas fiz de tudo. Não, mas aí é que é o interessante, né? Que não é o teu caso, né? Porque você hoje tem uma das... Me corrija se eu estiver errado, mas é top 3 do Brasil, não é? Sim. Das maiores do Brasil. Sim. E você sempre tá no pódio, cara. Sempre tá, quando não tá disputando ali, tá em quinto, tá em sexto. É impressionante, cara. Sim. Uhum. E é difícil, né? Às vezes é difícil, assim, ser igual, assim, tem essas 3 semaninhas como bastante evento e o evento do projeto mesmo que a gente tem, do Projeto Sub-3 da Maratona Curitiba, ele acaba tanto vamos dizer assim, um cansaço físico, tanto físico quanto mental, né? Porque assim, você tem que jogar muita energia e você tem que fazer um calendário certinho para dar tudo certo e você chegar bem, né? Porque assim, é uma estrutura muito grande que a gente joga nesse projeto, assim, todo ano tem, né? Mas fala assim, cada ano, né, a gente tá de um jeito e tá melhorando um pouquinho mais, né? Por isso tem que estar jogando uma certa quantidade de energia. Tem que ter uma novidade, né? Até porque agora o Cris também tá com um elemento novo na família aí, né? A pequena Maria... Isso mesmo, Maria Helena. Maria Helena, né? Isso. Então tem mais essa atenção que tem que dar também, né? Tem o Richard de 6 anos, tem o João. O João, é só os 3 só, galera. O pessoal fala assim, Cris, não tem televisão em casa. Porra, gente, o Richard veio na pandemia, gente. O João foi ali no primeiro, assim, e tal, né? Mas que legal. Agora é a Maria Helena, agora fechou a cota só, os 3 tá bom, né? 2 piá e uma menina agora, que nossa maior felicidade de casa também, né? Todos os meninos são, todos filhos, né? Felicidade de casa, né? Mas uma menina ali é para alegrar também a família, né? Legal. O professor, deixa eu só aqui quebrar um pouco o clima da questão de toda essa trajetória. Mas é legal saber toda... Por isso que o podcast falei que ia ser diferente, porque realmente não basta só ver as pessoas na corrida, tem que saber a história dela, valorizar a história dela. Aqui em Curitiba a gente precisa disso, porque eu vejo, e o professor Marcos sabe disso, assim, às vezes eu vejo muito uma coisa do ego, e cara, em vez da corrida ser uma coisa eu tô falando de mim, observando como radialista, como cara da comunicação, eu fico sempre nos bastidores, pode ver, sempre tô nos bastidores olhando e me questiono muitas coisas e com a minha esposa lá em casa a respeito da corrida. O professor Marcos foi o primeiro cara que me chamou para treinar, né, a praticar a corrida, porque até então eu só
ficava observando ainda, né? Ele pega bastante no pé, porque eu sou um daqueles alunos que você também deve ter aqui. Não digo indisciplinado, porque eu curto os exercícios e tal, fazer isso, mas eu não tenho muito aquele foco pra corrida. Eu gosto dos bastidores, eu gosto de saber conhecer histórias. Foi isso que a gente falou semana passada da apresentação. Mas eu observei muita questão, e até porque muita gente tá falando que hoje a corrida é modinha e tal, então vamos trazer a história aqui de Curitiba, vamos conhecer os caras da corrida aqui de Curitiba. Porque eu vejo que às vezes tem um pessoal que entra já com o ego lá em cima, exacerbado, né? Sim, e aí, calma, pessoal, vamos valorizar aqui, prestar atenção nas pessoas que estão ao redor, vamos ser... A humildade foi o que o professor Marquinhos falou, né? E eu tô vendo aqui em você, porque você tá contando exatamente como ele me mandou a tua história. Não sei se você sabia, né? Mas, óbvio que não, mas o professor Marquinhos contou exatamente... eu pesquisei, fui pesquisar. E talvez seja esse o segredo para chegar até onde você chegou, que é essa questão da humildade, né? Você é um cara focado, comprometido, né? Contando a tua história, realmente é emocionante. Pra gente que tá conhecendo a tua história, imagino pra você também, ficar relembrando esses momentos aqui, né? E contar num podcast. Você já tinha contado basicamente essa história para algum outro podcast, já assim? Assim, eu falo, até quando a gente fala, às vezes, de um assunto de treinamento e tal, né? Onde que a gente, né, tem um certo domínio da área, né? Mas quando você vai falar de você, assim, contar toda a tua história, assim, você vai relembrando, né, os pequenos detalhes, assim. É claro, né? Agora a gente conversando, né? Eu lembrei de um detalhe também que eu vou contar, assim. Porque, assim, desde cedo, assim, a gente tem um propósito na vida. Eu acho, assim, que é isso, né? E você acredita? Eu tenho uma foto, depois eu vou mandar pra vocês colocarem, eu tenho uma foto, olha que loucura, de quando eu era pequeno, e isso não é inteligenciar, não, porque daí tem várias fotos, hoje você consegue colocar a camisa que for na pessoa, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Mas imagine só, o que tava escrito na minha camisa? Você acha que, imagina, na época, eu vamos dizer assim, com menos de um ano, escrito Running na camisa. Hein? Imagine só. Dá pra imaginar que a corrida ia fazer parte da minha vida, assim, né? Iria proporcionar algo tão bacana assim, né? Deixa eu ver se eu vejo aqui rapidinho aqui. Mas eu acho, assim, que cada um tem o seu propósito de vida, né? E assim, gente, como sempre falei, troféu, medalha, né? Às vezes, nossa estante, assim, né? Elas acabam com o tempo. Essa aqui a gente ganhou junto. Olha essa daí, ó. Essa nossa, muita resenha. Essa aqui eu cantei a pedra, né? Verdade, muita resenha boa, assim, né? São Paulo... E assim, eu falo assim que é muita energia boa, né? Eu falo assim que você perto dele, assim, a gente, né? Às vezes sempre conheceu, passamos por perto, mas a gente nunca conversou assim pessoalmente e tal, né? E às vezes quando você vai falar com o cara, você gosta do cara, você, que cara massa, né, cara? Né? Você olha assim, você, sabe quando a conversa flui assim, sabe? E eu falei, eu gosto assim eu sinto muito assim, tipo, pessoa com energia boa, o papo flui assim e tal, né? É bacana isso, né? Eu fui bem recebido. Dali pra cá a gente se tornou amigo aí, não tem essa, né? Eu fui bem recebido na corrida exatamente assim por vocês todos, na corrida. E o professor Marcos, desde o primeiro dia que a gente colocou o pé lá em Pinhais, lá pra lançar a Rádio Run Curitiba, aquele negócio todo assim, sempre recebeu a gente bem. E é isso que você falou, Cris. O podcast é do Cris. Parece que bateu o santo assim e tá aí. O projeto tá aqui rolando. Pra conhecer histórias como essa aqui. A história do Cris. Isso que eu queria chegar. Coisa assim que às vezes bastante gente já tinha falado, Cris, dá pra gravar um livro e tal, né? Nunca tive a oportunidade, às vezes, de contar, né? Porque sempre a área que a gente bateu... Uma editora aí que se interesse por essa história agora, estamos abrindo aqui a temporada pra contar a história do professor Cris aí, né? De como tudo começou com a corrida de rua. Na nossa viagem lá pra prova, você me contou um pedaço da tua história, eu já fiquei teu fã. E agora, sabendo mais ainda da tua história, eu sou mais teu fã ainda, cara. Que isso, cara, muito obrigado. Não, parabéns, realmente é fantástico. Olha só a foto, gente. Olha só a foto. Hein? Mostra, acho que dá pra... Será que dá pra pegar? Com você aqui, ó, Cris. Vamos aqui nessa câmera aqui. Aqui, ó, nessa aqui, tá aqui, ó. Mais perto, vamos ver. Só não põe muito perto aí, vamos ver. Aí, mais longe. Fique quieto. Isso, não. Ele vai ficar desfocado, calma lá. Peraí, agora vou mostrar aqui, a gente vai... Agora... Quem falou assim, ó, eu coloquei esse... Virado em bochecha também. Quem tem um Lohan na vida aí, ó... Eu coloquei a minha foto... não é você, é muito bonitinho, cara. Não é, cara. Eu coloquei minha foto, ali, ó, eu coloquei minha foto no... Eu coloquei a foto da Maria Helena, né? E muita gente falou assim, nada, parece só a cara da Maria. Olha lá minha irmã lá, pegando no colo aqui, vamos ver. Olha, eu lá com a camisetinha, boa. Ó.
Porque às vezes fala assim, ó, inteligenciar nada, ó, tá escondido ali atrás. Pode deixar. O deixa aí para- Lohan que tá filmando Lohan é o aqui, ele cara. nem esperava que a gente ia Não. trollar ele desse jeito aí, ó. Aí, Vamos ser expulsos da agência agora. a minha irmã Silvane. Ó, minhas irmãs Silvane, Simone, Suzy Cleia e Suzane. E sabe qual que era pra ser meu nome? Ciristiano. Talvez. Sorte que a mãe gostava de um ator lá que chamava antigo lá. Ô Cris. Daí ela falou assim: teu nome vai ser esse. Ah, então. Fechou. Tá feio. Levou, hein? Que E legal. assim, olha só, imagine só, né? E tipo, a corrida sempre fez parte da minha jornada, porque assim, vamos dizer assim, lá no local onde que eu morava, tive vários amigos que estavam jogando bola. E nessa época, eu comecei a chamar esses amigos para fazer, tipo, parte da corrida também. E montei um grupinho, já lá. Olha aí, com velho, já 17, tava. 18 anos. Você olha só. É? E disse, Cris, o que nós vamos fazer? Que nós vamos fazer? Bora Vamos fazer 10 tiros até na esquina. Vamos ver quem ganha, entendeu? Era assim, era aposta, entendeu? Cê é E era louco. desse jeito. Quem ganha uma coca. Hoje vamos sair dali até a biblioteca pública, ó. Já sei até. A gente. Cris, como que você sabe os quilômetros? Não tinha relógio, não tinha nada, né? O cara andava por tudo, corria por tudo, Porra, já tá às vezes desenhado o falava mapa. Com um amigo meu que, amigo assim, vamos dizer, mais velho e tal, né? Marcava de carro, de moto, alguma coisa, a gente sabia. Eu colocava as plaquinhas ou marcava com alguma coisa pra saber a quilometragem. Que legal. E até a biblioteca dava 3 km. 3 km ia, pegava lá um pé de ameixa, alguma coisa lá, comia ali na época e voltava correndo de novo. Era desse jeito, piazada desse Nossa jeito, né? senhora, velho. E desde na época eu comecei já a montar a equipe ali. Que legal. Tipo assim, uma equipe que era pequena, assim, né? Da piazada na época, e nós estávamos em uns. Eu não sei se a gente consegue achar essa foto, mas uns 8, 12, assim. Fora minhas irmãs, né? Que todas as minhas irmãs corriam. A Simone, que tá comigo hoje, Sim. né, como professora, como treinadora, Sim. assim, e corre também. Ela não gostava muito de correr, mas as 3 irmãs sempre gostou bastante, né? Até a Legal. minha irmã, que é uma mais nova que eu, ela também era a que se destacava bem também, né? Corria descalço, todo mundo ficava admirado. E quando ela colocava tênis, ela travava na prova. Não conseguia correr de tênis. Pensa. Só corria Caraca. descalço. Desse jeito. Cris, ó, a gente tem uns quadros aqui no. Que a gente tem, não, vamos inaugurar vamos hoje inaugurar com os você, quadros hoje. É. Então, o nosso primeiro quadro aqui é que a gente, não sei se você sabe, mas o homem é radialista, mas a gente combinou no Olha. episódio 0 que ele só pode fazer esse quadro quando fizer com voz radialista. Então, agora, quero que você chame o momento, Rádio Run, Olha lá. Curitiba. viu? Pega. No momento Rádio Run, senhoras e senhores, com Cristiano Ribeiro. Ele fica olhando aqui. Não vou fazer voz de locutor nada, né? Falei, que é isso, professor? Só Marcos? chamada. Só a chamadinha. Só chamada da voz. Momento Rádio Run. Aí, boa. Agora com muito mais equio. Conhece essa aí? O Não, não é momento? do meu tempo. Tá bom. A gente tem o momento Rádio Run. Eu queria falar algumas notícias a respeito aí, professor Marcos. Notícias e calendário. Isso. A primeira notícia é uma bem legal, que foi o pessoal da Smelge que realizou uma campanha, uma ação solidária de doação de sangue. O MPAR estava precisando de sangue para o seu banco de sangue ali, O positivo, O negativo, e o pessoal da Smelge foi muito rápido em fazer essa campanha e chamar os atletas para doação. Abriram 600 vagas para terceira etapa da corrida de rua da prefeitura, e essas 600 pessoas que foram lá doar, automaticamente já em menos de 3 horas conseguiram preencher lá as vagas, já estão garantidas para a terceira etapa da corrida da prefeitura. Então, parabéns, uma excelente iniciativa, Parabéns, né? show de bola. É isso que a corrida precisa, de gente com Exatamente. empatia, que faça o bem próximo, né? E esquecer um pouco o ego, né? Que a gente falou aqui, a questão toda assim, e ajudar as pessoas. Isso aí. E a outra notícia, né, é que a gente falou semana passada sobre a inauguração da ponte lá em Guaratuba, que terá na sua inauguração a corrida, a Maratona Internacional do Paraná. Isso, Maratona Internacional do Paraná, né? O Marquinhos da... Isso, Marquinhos da Sportium, Da que vai Sportium. organizar Sabia isso aí. dessa, professor? Então, eu recebi a notícia assim, fiquei muito Sensacional, feliz, né, cara? Cara, imagina, uma maratona internacional do lado de casa. E pertinho. na meio da ponte, no meio do... Nossa, Nossa, vai ser sensacional. demais. E a inauguração demais. realmente vai ser um... Parabéns aí, Sport, Parabéns. Marquinhos, vai ser Ela vai incrível. estar no nosso calendário aí. Vai estar no nosso Já calendário. era. E é na Páscoa. A chefa não gostou que vai ser na Páscoa, né? Senhora, ó. É, um Mas chocolatinho é na- resolve, né? Marquinhos, vai ter que dar um ovo no kit lá. Aí, ó. Tem que ter um ovinho no kit. Vocês tocaram no assunto de calendário também. Falar bem Calendários. rapidinho aqui, os Bora. calendários para setembro agora. A gente tem uma prova chamada Emojis Run, lá em Pinhais, no Parque das Águas. Inclusive, eu posso contar aqui? Pode. Nessa prova, Não eu sei o que, mas pode. estarei fazendo a locução
Que isso? dessa prova. Com né? voz de radialista ou voz Desse jeito locutor? mesmo, de locutor. Né? Entendi. E nesse dia estaremos lá, é uma Boa. prova noturna, né? Espero vê-los lá, né? Dia 14, teremos também a Track Field Run Series no Park Shopping Barigui. Dia 20 de setembro, a 7ª corrida do BPTran, que também é a 4ª etapa do circuito para correr, que inclusive pegou fogo esse final de semana, né? O Cris circuito tava aí. voando lá, velho. Aliás, eu já vou. Até eu bati meu RP nessa prova. Não, deixa já voltamos pro circuito aqui, Aqui, não ó. me deixa lembrar, A medalhinha professor, dela aqui. Olha, que legal. Olha lá. Dia 21, a prova lá em Maringá, o Condor Running. Dia 28, teremos aqui a corrida da Polícia Civil, a corrida do Desafio em Colombo e o Trail in Motion em Campo Largo. São várias agendas aí para setembro. Pode falar, professor. Professor, também, né, essa corrida aqui, ó, nós estamos na organização, assim, para ajudar Bora. a igreja também, ó. Essa aqui é Vai, Run to Jesus. Aham. Essa aqui, Igreja Batista Nova Jerusalém, Campo Largo, dia 28 de setembro. Legal. Você está com a CR Runners Produções. Isso. tamo Além da com- assessoria agora, Além da assessoria, a gente promove alguns eventos, assim, né? você promoveu já a primeira corrida com a CR, não sei se foi a primeira, mas foi ali no Parque das Águas, uma corrida Contra a pedofilia. Contra a pedofilia, né? Isso, exatamente. Aham. E vários outros eventos a gente tá junto, assim, mas a gente tá como assessor, né, por trás, né? A gente já fez a parte de... Essa parte, assim, sempre que tá o Jonathan, né? O Jonathan Teixeira, né? Aham. Que ele faz toda a parte de eventos, né? E a gente também tá com mais essa Jonathan oportunidade que a gente teve, né? Teixeira, Parabéns. melhor entregador de geladinho na Maratona Litoral. Aí, ó. Tá bom, aí, ó. Rolou. Ah, bom, show de bola. Bom. Cris, perdão. era esse, né? Era o calendário, rapidamente Obrigado, aqui obrigado falando por aqui divulgar. também. Não, porque é isso, que conta com a gente Nada, também, nada. né? É um prazer a gente estar o nosso segundo quadro, toda vez quando você manda um treino, uma planilha para os teus alunos de fartlek, eles te respondem, nossa, foi treino de infartlek, não sei o quê. Uhum. Manda isso. Então agora é o nosso quadro, o Infartlek. Mas não sou eu que vou falar sobre o quadro. Tem um vídeo aí de uma pessoa que mandou para você, que Infartlek tem aquela variação de A cara de de frequência espanto do cardíaca, professor né? Olha aí, ó. Variação de ritmo. Isso, é o que vai... Cardíaca. Faltou agora a gente ter aquele aparelhinho para controlar. É o que aqui vai na- acontecer Nossa, agora. Vamos aqui. vamos Bora ouvir. ouvir. Vamos ouvir. Cara, brundário. Presta atenção aí, professor. Vamos Vamos ouvir. lá. Olá, sou Maria de Fátima de Souza, a esposa do Cristiano Ribeiro, passando aqui para parabenizar ele como pessoa, como atleta, como pai e como profissional. Só tenho a agradecer a Deus por ter colocado ele nas nossas vidas. Desde final de 2013, estou com ele até hoje. Foi meu único treinador. Só tenho que agradecer por todas as marcas que eu conquistei até hoje, tanto na maratona, como no 21, como no 10, como no 5. Primeira maratona, 2:57. Só quero agradecer a ele pelo profissional que ele é, por o comprometimento com todos os atletas. Nunca teve individualidade com um atleta, por ser melhor ou por ser pior. Ele sempre tratou todos iguais. Por essa humildade de pessoa. Agradeço também pelo maior presente que ele me deu, meus 2 filhos, Richard e Maria Helena. Como pai, como esposo, uma excelente pessoa. Só tenho que agradecer a Deus por ele nas nossas vidas. Então, parabéns, meu amor. Todo esse sucesso hoje que você está colhendo aí é fruto da sua humildade, da sua dedicação, do seu comprometimento com todos. E que venha muito, muito, muito sucesso, que a CR cresça cada dia mais e que você seja já é, né, um grande profissional e que brilhe cada dia mais. Nós te amamos. É isso, deu Infartlek aí ou não? Aí é o dia do pai, né? Aí é o dia do pai, né? A Maria, né? A Maria, ela é minha esposa, super parceira, me ajuda em tudo, sabe? Ela sempre
foi minha conselheira também, né? Nos momentos difíceis que, às vezes, né? Não tem só glória, né? Não tem só felicidade, né? Tem os momentos de desafio, né? E muitas vezes no momento de desafio você pensa em desistir, né? Na vida já eu consegui passar em vários concursos, né? Que eu fui concurseiro também, né? Mas se eu falei assim, se eu contar tudo assim, vira muita coisa, né? Fica pro próximo podcast. Vamos fazer uma série. Ela foi uma pessoa assim, é uma pessoa magnífica assim na minha vida, assim, que ela me apoia em tudo, sabe? Não tem, Maria, eu vou viajar e tal, pra tal lugar, assim, assado. Vai, até mesmo eu tava pra fazer minha primeira prova pra fora, assim, que ia ser uma das majors, né? Daí eu falei pra ela assim, ela falou, não, pode ir tranquilo e tal. Eu falei assim, não vou. Porque é recente, é agora e tal, né? Sim. Lá pra frente, a corrida a gente vai ter a vida inteira. Vamos aproveitar esse momento e depois a gente vê, né? Mas... Por trás daquele ditado, né? Por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Exatamente. Isso vale para todas as mulheres aí. Parabéns, né? Por essa parceria de vocês todos aí, né? Você vê assim, a Maria também é um exemplo, né? Porque ela começou comigo só para emagrecer, né? Pra emagrecer, foi indo, foi se destacando, daí foi melhorando, né? Você viu que ele tá falando até mais baixinho. Todo amoroso aqui, já foi se endereçando, tá, né? Teve um dia no barco, eu passei... Acho que atacou tua rinite, ele tá meio vermelho no olho, cara. A água entrou. Caiu um cisco. E ela, sempre eu vi que ela teve muito potencial, né? Daí eu comecei a treinar ela pro alto rendimento, né? E quando, mesmo tendo conhecimento, às vezes, né? Não. Teórico. Não, você já tava de olho nela, você falou assim, eu vou casar com essa mulher. Essa vai ser a mulher da minha vida. É sub-3, eu vou casar com ela. Nós tivemos a oportunidade, né, de fazer, depois no segundo ano, né, 2015, nós começamos a fazer o Circuito Caixa, que entra no calendário nacional os melhores atletas do Brasil, né? Uhum. E... prova no Brasil inteiro. A gente começou a viagem para um, viagem para outro. Aí pronto. Não, gente. Pronto. Aí a história tá completa. Boa, que legal. Mas aí, né, terminou né, o circuito, né? Ela ficou em sexta, né? A sexta melhor do Brasil. Daí, tipo, nós passamos entramos no calendário, né, como os melhores atletas do Brasil, né? Os 10 melhores atletas do Brasil, né? Ela ficou em sexta, eu fiquei em sétima, assim, né? Porque é uma demanda gigante, né? Claro, né? No outro ano eu paguei o preço, né? Porque tanta prova todo final de semana, você estava em São Paulo, tava em Salvador, depois no outro final de semana maratona, depois você tava em Floripa, daí Curitiba de novo, sabe? É um calendário grande, tinha essa prova bem legal, assim, né? Nesse ano, nesses anos não tem mais, né? Que era um incentivo a mais, né? E assim sendo, senhoras e senhores, conhecemos aqui um pouco da história do professor Cris, da CR Runners Brasil, mas ainda não acabou. Não, ainda tem mais um quadrinho. Olha esse aí, você manja muito. Eita. A gente chamou esse quadro de tiroteio. Tiroteio. Então você imagina como é que vai ser. Então o tiroteio vai ser assim, ó. Então a gente vai fazer uma pergunta e você já tem que responder na lata sem ficar titubeando. Sem pensar muito. Qualquer pergunta. Caraca, inclusive aquela que eu falei pra você que eu ia fazer tá aqui. Entendi. Ai, que medo. Vai lá, Jeff. Faz a primeira, que eu tenho até vergonha de perguntar isso aí. O que você acha dos pipocas? Assim, na realidade, eu falo assim que eu já corri de pipoca, né? Nas antigas, né? Hoje começou a ficar um pouquinho... Porque a demanda cresceu muito e acabou tipo assim, muita gente às vezes levando para um mau caminho, né? Uhum. E infelizmente não é todo mundo que vai correr de pipoca, não vai pegar água. Infelizmente não é todo mundo que vai correr de pipoca, não vai atrapalhar uma pessoa que tá inscrito na prova. Eu coloco já na frente dos alunos, os alunos que estão ouvindo sabem disso. Vamos correr de pipoca, vai um treino um dia antes forte, no outro dia só fica assistindo e batendo palma pro pessoal. Pronto. Né? Porque isso acaba judiando assim para os organizadores e para nós treinadores que estamos à frente da assessoria. Exatamente. E top 3 provas inesquecíveis em todos esses teus anos de corrida aí. Top 3 só 3. Olha. Essa é boa. Essa cara, também. Eu ia colocar uma só, mas eu preferi colocar top 3. Top 3. Você deu uma chance ainda. Tipo assim, tantas provas, né, que você passa na tua vida, assim, que você fala, caraca. Mas essa terceira foi melhor ainda. A primeira, vamos lá, a primeira. Não precisa ser em ordem de... não precisa ser melhor, pior, não. Top 3. Prova vamos dizer, top 3, assim, que eu falo é a Maratona de Curitiba, no primeiro momento do Projeto Sub 3.
Porque, assim, quando você corre pensando no propósito dos outros e você angariar sonhos verdadeiros, né? Saber que a pessoa vai atingir aquele objetivo, eu acredito aí que essa foi uma marcante, que foi o primeiro projeto que a gente passou a linha de chegada, assim, sabe? E aquele peso das costas, assim. Deu certo. Deu certo, daí eu comecei a chorar, todo mundo começou a chorar e falar assim, cara, é muito melhor do que a melhor marca que eu fiz numa determinada maratona, sabe? Foi muito melhor, assim, né? Legal. Essa foi uma, a outra etapa, assim, foi, né, o Mundial, né, um Mundial no Líbano, onde que nós estava correndo, na realidade, assim, uma competição, e estava muito exaustiva, assim, a prova, e a gente estava representando o Brasil nessa prova, né, e a gente sabe, assim, quando você representa uma pessoa, você tem um certo tanto de responsabilidade. Peso. E nessa prova, a gente já sai forte, por ser uma prova de nível muito forte, né, os caras correndo descalço, de tênis, Kenia, todo mundo, e você, tipo assim, a hora que chegou na metade da prova, um amigo nosso desmaiou. E eu também tava querendo desistir. E daí eu falei, cara, eu tô representando os caras. E pontua 4, faz a pontuação, né? E se o cara desistiu, eu era o quarto. Não dá. Então eu tenho que terminar a prova. Terminei a prova, desmaiei. Essa foi uma prova marcante assim. Que bom que foi depois da prova. Sim. Mais uma só. Se não fosse... Não, mais uma, ele falou duas. Foi 2. Cara... E a terceira prova, eu vou falar assim que é a minha primeira maratona que eu fiz, sabe? Pô, pensei que você ia falar do Ayrton Senna, que a gente se conheceu, cara. Porra. Não, mas pode ser a maratona. Mas essa é top também. Mas não é top 3. É uma prova boa, né? É a minha primeira maratona, assim, né? Porque algo assim que você treina, mas você nunca sabe como que ela vai sair, né? Por que vai dar, né? A maratona é algo assim... É outra coisa. É outra pegada, né? Você sabe assim que, cara, o que vai sair, né? Será que eu treinei? Será que eu não treinei? Mas quem tá com a gente agora, né, sabe que treina realmente e atinge o objetivo, porque a gente sabe a nossa entrega na frente dos alunos. Se não fosse professor ou atleta, o que você seria? Eu tinha o sonho militar, né? Fiquei ali todos os anos, né? Mais de 8 anos no exército, né? Depois eu acabei perdendo, né? Fiz bastante concurso para bombeiro militar, né? E o último que, né, a gente conseguiu estar ali na média, eu não quis assumir. E eu acho que eu seria, se eu não fosse... eu seria militar. Ia seguir a carreira militar. Seguir a carreira. Uma distância, 5, 10, 21 ou 42? Pra mim? Pra você. Pode ser 15 quilômetros? Boa. Pode ser. Eu pensei que você ia falar 800 na real, sabia? Mas pode ser 15, fechou. Pô, perfeito. Eu acho que é uma prova legal, né? Perfeito. O 800 dói demais, gente. Cara, eu acho que a melhor prova do atletismo é 800 metros, cara. Cara, é sangue na boca e você todo o tempo forte, entendeu? 15K. Boa. 15 quilômetros. Qual corrida você sonha em fazer, professor? Olha... Agora, um sonho que eu tenho aí, agora sim, é uma Majors, né? Que seria a Boston. Boston, acho que é bom. Todo corredor quer ir pra Boston, né? Quem que te inspira na corrida? Uma pessoa só. Não, pode ser mais. Olha, eu vou falar de uma pessoa que me inspira na corrida, assim, né? Que começou logo depois de mim. É meu pai, entende? Eu sabia que você era teu pai, cara. Meu pai me inspira muito, sabe? Ele sempre foi guerreiro demais, sempre mostrou o caminho correto pra mim, sabe? Sempre, né, tipo assim, mesmo às vezes não tendo conhecido, eu sempre fui professor do meu pai, sabe, né? E às vezes meu pai, gente, eu vou contar uma história bem engraçada e rápida. Meu pai, quando nos inícios, né, tipo assim, o pessoal sabe, antigamente não tinha chip, né? Antigamente tinha um número ali e o que acontece? Vamos dizer assim, aqui tá o número, né? Tá o número. E a gente chegava da prova, colocava o número aqui, e daí o pessoal virava e depois separava as categorias. Sim. Né? Antigamente era assim, hoje é tudo no chip, né? Mas meu pai, ele sempre foi batalhador, sempre treinou. E bem engraçado, né, que contar assim essa história. Ele tinha uma prova de 10 km num dia. Um dia antes ele fazia 10 km forte. Caraca. Daí eu falei, pai, a prova, daí depois, né, que a gente já tinha um conhecimento bom. Pai, isso não adianta você fazer isso, você tá cansando. Daí ele veio assim, não, pelo menos você não correr bem, pelo menos eu treinei, eu sei que eu corri bem um dia antes. Eu falei, nossa, pai. Bom, pra complementar o que você tá falando, uma das cenas mais bonitas que eu vi já no Instagram foi realmente a sua
chegada agora no circuito para correr, esperando seu pai ali também, aquele abraço ali, e resume tudo isso que você falou, realmente foi emocionante. Sim, Parabéns aí por essa trajetória, por tudo isso que você falou pra gente. Meu pai sempre me esperou na linha de chegada, né? E eu terminei a prova, eu falei, cara, tem que esperar meu pai. Meu pai tava parado, né, por problemas de saúde, assim, né? Tava uma diabetesinha ruim e tal, e tava treinando um pouco, né? Eu falei, pai, nós temos que voltar de novo, pai. Você não pode pensar, porque assim, quando o corredor é antigo, né? Meu pai com 52 anos rodou 36 no 10, sem muito conhecimento, né? Impressionante. E rodou uma meia maratona, 1,22, né? Uma maratona assim que ele nunca gostava muito de maratona, né? Rodou 3,20, sabe? Mas assim, ver ele chegando assim, depois de um tempo parado. Meu pai tá com 75 anos, sabe? Eles têm as limitações dele já de vários anos, né? E ver ele chegando assim, pra mim é uma emoção gigantesca, sabe? Cara, sensacional. Só posso agradecer a tua presença. Eu tô emocionado Demais, ainda, demais, com tudo demais, que você demais, falou. demais. Sério Foi mesmo. muito Eu bom. imaginei, eu imaginei que ia ser bom o nosso primeiro episódio, mas não imaginei que ia ser extraordinário. Demais, cara. bom demais. Cris, obrigado. Parabéns pelo atleta que você é, pelo profissional que você é. Sabe, eu já falei isso pra você. Eu me inspiro em você. Sou teu fã e agora sou mais teu fã ainda. E tenho certeza que todo mundo que assistiu aqui ou que ouviu o podcast tem isso. Então, dê suas considerações finais, seus contatos, enfim, o que você quiser aí pra gente finalizar. Quero agradecer. Esse momento, assim, é bem especial pra mim, né? Em toda essa carreira de 25 anos, assim, a gente nunca teve a oportunidade mesmo de contar o real início da nossa história. E até hoje ainda foi um resumo total, né? Porque é muito... Pois é, não, temos que fazer uma série com ele, cara. Temos que fazer uma série com ele. Agradeço mesmo Marquinhos, né, Jeff aí pela oportunidade de estar aqui contando um pouco da história. Agradeço todo mundo que acredita no nosso trabalho, né? Eu falo assim que os treinadores que estão à frente da assessoria, né? A gente sabe assim, a gente entrega muita coisa boa para os alunos, assim, e é sempre de coração, né? Às vezes aquela briga, aquela chamada de atenção, às vezes aquele puxão de orelha ali, é porque a gente considera, eu falo, todo mundo me chama de papai, né? Mas eu falo assim, a gente considera um filho também, né? Sim. E quando o filho se machuca, se lesiona, a gente fica chateado, né? Sim. Fala assim, nossa, será que aconteceu e tal? E a gente procura ver a melhor forma possível de estruturar para o aluno, né? E isso, agradeço todo mundo que acreditou no nosso trabalho desde o início, né? Minha mãe, meu pai, assim, que sempre foi minha fonte de inspiração também desde o início, né? Todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. E a gente ainda não terminou, né? A gente tem muitos sonhos ainda na vida, tem muito propósito, assim, de vida, assim, né? De tudo. E graças a Deus eu falo assim que o esporte liberta muitas pessoas, né? Você aí que seja jovem, né? Tá iniciando o esporte, você que tá aí batalhando por alguma limitação, algum desafio, alguma dificuldade de vida, né? Continue na corrida, continue no esporte aí, que o esporte vai acabar salvando a sua vida, como foi uma das salvadoras da minha vida e mostrou muita coisa boa nesse caminho, né? Esse caminho que a gente tem muita coisa ainda para passar ainda para as pessoas, tanto as pessoas que estão iniciando, quanto as pessoas aí que estão ainda na corrida junto com a gente, né? Só gratidão mesmo, obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado, professor. Obrigado, professor, também. Agradeço, muito legal conhecer aqui a tua história, né? E tem uma coisa que eu sempre falo, a gente nunca pode menosprezar os humildes começos, né? Você tem isso com você, né? Sim. Desde o seu início até agora, parabéns. Continua com essa brilhante trajetória e, né, o céu é o limite. Então, parabéns. Volte para a próxima, porque tem muita mais coisa ainda para conversar, tá bom? Valeu, professor. Valeu. Obrigado mesmo. Valeu, meus queridos. Muito obrigado. Lembrem, assine o canal, curta aí, pode correr.